Opa, e aí, beleza? Tá ligado aqueles finais épicos de alguma obra de aventura que tu já viu? Com heróis derrotando os vilões, salvos pelo poder da amizade. Em alguns casos. Esse típico final de história de aventura, que pra falar a real, já é algo bem comum hoje em dia, tanto em anime, séries ou filmes. Mas, e quando uma obra começa sua história logo após o final da aventura? Pois é, e é aqui que entra Sousou no Frieren, ou em português, Frieren e a Jornada para o Além. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Sousou no Frieren, um anime que ignora totalmente a estrutura padrão da jornada do herói e escolhe falar sobre o tempo, memória, arrependimento e o que acontece depois que o final feliz acaba. E já vou te avisando. Esse vídeo não é só uma análise do anime, é um papo que talvez sirva até pra tua vida menor. Então aproveita. Dito isso, se inscreve no canal, deixa o like e vamos de conteúdo. Antes de tudo, rapidão aqui para quem nunca ouviu esse termo de jornada do herói. A jornada do herói é como se fosse o modo campanha da maioria das histórias épicas. O herói, protagonista, você, sai da zona de conforto, enfrenta desafios, cresce com isso e volta transformado. É tipo o Goku indo pro planeta de Namekusei, o Luffy na saga de Water 7 ou o Naruto no arco do Pain. Se você reparar, esse ciclo tá quase em tudo. Só que Frieren joga tudo isso fora. A história dela começa quando esse ciclo já terminou, o vilão foi derrotado e o mundo tá em paz. Mas e aí? O que sobra? Para isso, bora dar uma olhada no anime. A Frieren, a protagonista, é uma elfa maga, e diferente dos outros membros do grupo dela, ela vive por séculos, cara, justamente por ser um elfo. E pra alguém com tanto tempo de vida, uma aventura de 10 anos não parece grande coisa. Pra ela, foi quase como um final de semana prolongado. Só que pros outros, né, o bagulho foi meio diferente. Aqueles 10 anos foram tudo. Foi praticamente o ápice da juventude deles, uma missão de vida. E quando a aventura termina e cada um vai pro seu lado, a Frieren simplesmente segue em frente, sem entender muito bem o que aquele tempo significava. Ela só começa a perceber o peso daquilo quando o tempo começa a cobrar a conta. Quando o herói Himmel, aquele que era companheiro de aventura dela por aqueles longos 10 anos, aquele que parecia indestrutível, ele envelhece, enfraquece e eventualmente morre. E mano, é ali que bate, não uma dor intensa e imediata, mas uma culpa silenciosa, um vazio que ela não consegue explicar direito. Porque ela tava lá, ela viveu tudo aquilo, mas não viveu da mesma forma. Ela não se envolveu do mesmo jeito, ela viu os sorrisos, os momentos, mas não sentiu com a mesma intensidade. E é aqui que começa a verdadeira jornada da Frieren. Logo no primeiro episódio, uma jornada sem monstros finais ou grandes vilões para derrotar. É uma jornada sobre olhar para trás, sobre lidar com a memória, com tudo aquilo que a gente vive, mas só entende depois. É ela tentando de alguma forma reviver aquilo que passou, não com magia, mas sim com sentimentos. Acaba sendo sobre arrependimento, sobre aquele pensamento que a gente tem quando percebe tarde demais o valor de algum momento da nossa vida. É tipo aquele: eu podia ter falado que gostava dela. Eu podia ter aproveitado mais. Porque eu não prestei atenção nisso na época. A personagem da Frieren quer entender. Ela quer aprender a se conectar com os outros. E quanto mais ela caminha, mais ela percebe que o tempo não perdoa ninguém. Nem quem vive 1000 anos. Em vez de um novo vilão, o grande inimigo da Frieren dessa vez é o tempo. Não é uma criatura gigantesca, não é uma força do mal que ameaça o mundo. É algo muito mais silencioso, mais implacável. É o tempo que leva embora as pessoas. O tempo que apaga os rostos, que borra os sentimentos, que transforma memórias vívidas em fragmentos meio distorcidos. E mais do que isso, é o tempo que mostra que a gente só entende o valor das coisas quando elas já se foram. A Frieren, por ter uma vida longa demais, passou a encarar o tempo de um jeito diferente. Ela não vê urgência em nada. Pra ela, esperar 5 anos por uma magia esquecida não é nada pra ela. Tá tudo tranquilo, velho. Mas isso muda quando ela começa a conviver com alguém diferente. Alguém humano. Alguém que sente o tempo passar. A personagem da Fern, ela é essa ponte. Uma maga humana jovem que embarca nessa jornada sem saber direito onde vai dar, mas que tá lá pronta pra aventura. A Fern quer explorar o mundo, conhecer pessoas e viver histórias.
E em um momento simples, quase despercebido, a Frieren percebe isso. Ela percebe que pra Fern, esperar anos numa vila não é só mais um tempinho, é perder uma parte valiosa da vida. E é nesse contraste que a Frieren começa a mudar. Ela começa a entender que o tempo, mesmo pra ela que tem tanto, é valioso quando você tá com quem importa. E a partir daí, ela começa a se importar. Não porque alguém falou que ela devia, mas porque ela lembra. Porque agora ela sente. Porque as memórias que antes eram distantes, agora são guias. O que ela viveu antes molda o que ela sente agora. É tipo um aprendizado emocional retroativo. E velho, por mais que isso esteja num anime, isso é muito real. Quem nunca passou por um momento que só fez sentido anos depois? Ou quem nunca pensou que podia ter feito diferente quando já era tarde demais? E Sousou no Frieren é exatamente sobre isso. É sobre revisitar sentimentos com atraso. É sobre aprender a estar presente, mesmo com o passado estando ali pesando em cima de você. Ela vai montando esse quebra-cabeça emocional aos poucos, com as peças que deixou passar. E agora, com a Fern e o Stark, ela tenta não cometer os mesmos erros de antigamente. Ela ainda tem dificuldade em demonstrar, claro, mas cada gesto dela, cada lembrança, cada sorriso contido, mostra que ela tá tentando. E é isso que torna a personagem da Frieren tão especial. Não é uma história sobre salvar o mundo, é sobre aprender a sentir. E um bagulho interessante é que o anime conseguiu misturar essa parte mais séria e filosófica com um mundo de fantasia e magia. E aqui entra um ponto que mais me pega em Frieren. Não existe um clímax. A história não tem pressa, é tipo a vida mesmo. Você não vive um arco da sua vida como a boss fight no final. A gente vai só vivendo. Às vezes você percebe que amadureceu só olhando pra trás. E é isso que a Frieren faz. Ela olha pra trás, relembra, se culpa e tenta fazer melhor. Esse é o verdadeiro desafio dela. Não uma batalha contra um rei das maldições ou um doidão de cabelo branco, mas uma batalha contra a indiferença, contra o próprio passado. Agora para um pouco e pensa comigo. E depois que você conquistou o que queria? Tipo, você estuda, se mata de fazer prova, entra na faculdade, e aí? Você corre atrás de um trampo, rala, consegue aquela vaga, e aí? Você compra o carro que queria, junta dinheiro, talvez até forma uma família. Mas e aí? O que vem depois? A real é que a gente passa a vida inteira correndo atrás de metas. A escola manda você estudar para passar no vestibular. A faculdade supostamente te prepara para o mercado de trabalho. E o mercado te suga até você alcançar alguma coisa. E quando você finalmente chega lá, bate um vazio. Não porque o que você conquistou não tem valor, mas porque o tempo passou. E às vezes no meio da corrida, você não estava presente. Você estava só olhando para frente, sem viver o agora. E quando para, tu sente o peso disso. Sousou no Frieren é sobre esse depois, sobre o que a gente faz quando já não tem mais um vilão para derrotar, uma missão urgente para cumprir. É sobre aquele momento em que você se dá conta que o mundo não parou, mesmo que você tenha vencido, que a vida continua e que o tempo cobra a conta. A Frieren vive séculos, mas é só depois da jornada que ela começa a entender o que é viver de verdade, o que é sentir falta, o que é se importar, o que é olhar pra alguém e pensar: eu não quero que essa pessoa vá embora sem saber o quanto ela foi importante pra mim. Isso vai muito além de anime, isso é vida real. Porque no fim das contas, o que a gente faz com as nossas memórias diz muito mais sobre a gente do que qualquer diploma ou conquista. E talvez, só talvez, esse seja o verdadeiro final feliz. Sousou no Frieren é um anime calmo, reflexivo e talvez não agrade quem quer só porradaria. Eu digo por mim mesmo, de início eu não conseguia gostar desse anime, mas fui dando uma chance e aprendi a gostar. Ele carrega uma mensagem poderosa, que a vida continua depois da aventura e que às vezes o que mais dói não é perder uma luta, é perder a chance de sentir algo que você só vai entender anos depois. A verdadeira magia da Frieren não tá nos feitiços, tá no tempo, no arrependimento e na coragem de mudar, mesmo quando parece tarde demais. E se você curte esse tipo de vídeo, mais reflexivo, mas ainda dentro do mundo dos animes, já deixa o like, se inscreve e bora continuar essa jornada aqui comigo. Muito obrigado por me acompanhar até agora, eu sou o Rizuko e até a próxima.